Graça e paz. Amém? Quem está com expectativa aí? Amém. Falo que Deus ele supre as nossas expectativas, né? Então, se você tem pouca expectativa, é isso que Deus vai suprir. Amém? Então, coloque uma expectativa muito grande no seu coração, sabe? Tô com tanta expectativa aqui que Deus vai, né, ministrar o seu coração essa noite que antes de eu vir para cá, me deu uma vontade de fazer xixi aqui, bem na hora, vai vendo. Fala para você, né? E eu já fui no banheiro. Queridos, quero dizer o seguinte, eu estou preparando essa mensagem, essa não, né? Eu estava preparando a mensagem desde novembro, do final de novembro, né, para cá, e eu ali, né, lendo, né, meditando, buscando de Deus e tal. Aí faz umas 3 semanas mais ou menos, o Espírito Santo me falou assim: olha, essa mensagem ficou boa, né? Ficou, mas não é essa. Eu falei: como assim? Não brinca. Eu falei: senhor, principiante, né? Não é daqueles que está acostumado a pregar, que o senhor vai dar dessa. Mas a gente prefere seguir o plano e o projeto do Espírito Santo, dar mais certo que o nosso, né, queridos? E eu queria orar nesse momento. Antes de eu orar, eu queria dizer aqui, quantos aqui tá igual pastel de padaria? Pouca carne e muito óleo. Amém? Vamos ler em João 15, versículo 4 a 8. Se a produção puder abrir para mim ali, eu vou ficar feliz. João 15, verso 4 a 8. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz aí, me ajuda aí. Vamos lá. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês podem repetir comigo ali, ó. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu clamo a Tua presença nesse momento. Senhor, eu peço que eu não venha ministrar essa noite, mas que o Senhor venha ter total liberdade de ministrar através da minha vida, Pai. Senhor, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, a não ser o Senhor, Espírito Santo. O Senhor tem sim palavras de vida eterna, o Senhor tem sim unção, o Senhor tem poder, Pai, para fazer com que essas palavras alcancem, atravesse alma, espírito e possa realmente gerar frutos, em nome de Jesus. Por isso eu declaro que toda obra maligna, para que, tentando atrapalhar que essa mensagem dê frutos, que essa mensagem venha cumprir o propósito do Senhor, eu declaro que sejam destruídas agora, em nome de Jesus Cristo, e eu me escondo atrás da cruz, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é dando muitos frutos. Nós sabemos, né, que o Senhor tem o desejo no coração dele de que nós venhamos a dar muitos frutos, né? E eu queria nessa noite realmente, sabe, que você saísse daqui entendendo exatamente o plano e o propósito de Deus para a sua vida, né, com relação aos frutos. Em João 15, no verso 8, ele fala assim, ó, dá para você colocar o verso 8 aí para nós? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deixa aí, fazendo favor. Quantos aqui são discípulos? Amém.
vocês creem que o Senhor nos chamou a ser discípulos, né? Não a sermos crente apenas ou sermos frequentadores de igreja, mas o Senhor nos chamou a ser discípulos. Todos nós concordamos com isso, amém? Amém. Então, Jesus diz aqui, ó: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando nós vamos entender sobre os frutos, nós precisamos primeiro entender por que dar frutos. Por que nós devemos dar frutos? Porque o pastor falou, porque a visão diz que, né, você tem que liderar uma célula, né, ou porque todo mundo está fazendo. Não, nós queremos entender realmente do coração de Jesus, por que você deve dar fruto. E está aqui, ó: e assim serão meus discípulos. Esse é o primeiro fato. Se nós somos uns discípulos, o fator principal para que nós nos tornemos um discípulo, né, além de negar a nós mesmos e seguir a Jesus, é esse: dar muitos frutos, né? O Senhor não fala só de dar fruto, né? É engraçado, o desafio do Senhor ainda é dar muitos frutos. E então esse é o primeiro foco que nós devemos ter, né? De que nós devemos dar muitos frutos, porque somos discípulos. É dessa maneira que nos tornaremos discípulos. Amém? Todo mundo está entendendo aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Se não entender aí, querido, fique sem entender mesmo, que não vai dar para me explicar, viu? Tô brincando. Então nós entendemos que a marca de um discípulo é muitos frutos. Então só isso aqui já deveria assim nos motivar. Eu não precisaria falar mais nada, né, sobre dar frutos. Mas eu quero te fazer entender um pouco mais ainda. Jesus, ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Quero que você entenda por que Jesus diz que ele é a videira e nós seríamos os ramos. A videira, ela é projetada, ela tem o código genético para quê? Para dar uva, amém? Ou alguém achou que dava limão? Não, ninguém sabia, né? Então a videira era projetada para dar frutos, mas ela por si própria, ela não dá o fruto, correto? Por quê? Porque ela transmite os nutrientes, tudo aquilo que é necessário para que os ramos deem os frutos. Correto? Então Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando Jesus disse isso, ele está dizendo assim: olha, eu vou providenciar tudo que vocês necessitam para que vocês deem os frutos. Então quando Jesus ele veio, ele desceu, deu a sua vida, doou, ensinou, né? Ele assim trabalhou extremamente focado na sua missão. Para quê? Para dar para nós o suficiente para gerar os frutos. Então, na verdade, o Senhor cumpriu o propósito dele, que era fazer o quê? O papel da videira, liberar sobre nós o que precisaríamos para dar os frutos. Portanto, o papel de dar os frutos é nosso, exclusivamente nosso, e o Senhor espera isso de nós. Amém? Todo mundo consegue entender isso, queridos? Amém. Então nós entendemos, né, o porquê devemos dar os frutos. E sabemos que isso não está ligado a uma classe exclusiva de crente, ou que isso não é para o pastor ou para o líder de célula, mas que isso é para todos que se dizem discípulos. Amém? Amém. Então eu quero que ele passe lá. O próximo ponto é o que são esses frutos então. Se nós entendemos que vamos dar os frutos, devemos entender o que são esses frutos para o Senhor. João 15, no verso 5, Jesus diz assim, ó, coloca aí para nós o verso 5. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Jesus aqui está dizendo de dar os frutos, ele está se relacionando ao quê? A trabalho, a serviço. Porque ele fala de fazer. Vocês sem mim não poderão fazer nada, ou seja, trabalho, serviço, né? Nós sabemos que os frutos para o Senhor é serviço, é trabalho, amém? Mas eu quero te fazer entender que o trabalho, o serviço ao reino excluído, não agrada o coração de Deus, e isso não é uma heresia, você vai entender isso, amém? Pela própria boca de Jesus. Mateus 7,15, eu quero ler do versículo 15 ao 23, amém? Se você quiser anotar, queridos, eu creio que se você, né, aproveitar, sugar aquilo que Deus está derramando sobre você essa noite, isso vai mudar a sua vida, amém? Não é porque eu estou aqui justamente por isso, porque o Espírito Santo tem esse desejo no coração dele. Mateus 7,15. Do verso 15 ao 23.
Espera aí. Desculpa, queridos, falei errado. Mateus 7, 15 e 23. Para quem conhece, eu errar em... Isso aqui é fácil, né? Toda hora, incrível. Mateus 7, 15, 23. Jesus diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Repete comigo: vocês reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que interessante, o Senhor está dizendo sobre os frutos, né? Que a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos maus. E aí no verso 21, ele diz assim, ó. No verso 21, que eu pedi para vocês repetissem, ele diz assim... Peraí, mais uma vez errando aqui. Ai, graça. Cadê? Assim, pelos seus, verso 20, assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Eu quero te fazer entender uma coisa. Se Jesus estivesse dizendo aqui, de frutos como trabalho e serviço, ele não falaria isso aqui, que pelos frutos vocês o reconheceriam. Porque ele está repreendendo... E ele está dizendo que nunca conheceu aqueles que tiveram uma alta performance de trabalho e serviço. Pessoas que profetizaram, pessoas que expulsaram demônios, que não só fizeram milagres, mas fizeram muitos milagres. Então, se Jesus estivesse falando exclusivamente de frutos, como trabalho, serviço, como uma alta performance de serviço, ele não falaria isso aqui. Ele não repreenderia eles. Amém? Então eu quero que vocês entendam, sabe, que na verdade, fruto também é trabalho e serviço. Mas em primeiro lugar, o fruto ele está ligado a uma vida que manifesta o caráter de Deus. Uma vida que expressa Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, eles estão reivindicando o seu trabalho, falando, nós não profetizamos, nós fizemos muitos milagres, ou seja, a gente fez o que muito crente não fez. E aí ainda assim ele fala, afastem-se de mim, vós que praticam o mal, a iniquidade. Ou seja, para o Senhor, o trabalho ele tem que ser uma extensão daquilo que nós somos. O fazer, o trabalhar, ele tem que ser uma consequência da nossa vida diária com Deus, do nosso devocional, daquilo que nós vivemos de Deus. Amém, queridos? Todo mundo está me entendendo? Glória a Deus. Jesus ele reconhece o nosso trabalho somente se ele estiver ligado a uma vida de integridade e consagração. Lembrando que consagração é ser separado do mundo. Amém? Amém, eu creio, sabe, que o nosso trabalho, ele não é resultado daquilo de fato a nossa vida representa para Deus, é o que será válido. Nós só vamos dar resultado quando nós tivermos Ele dentro de nós. Se nós somos os ramos, então os ramos precisam ter a vida completa de Jesus para poder retribuir, para poder transpassar e oferecer aquilo que lhe é proposto. Portanto, nós podemos entender, sabe, que nós não podemos desassociar uma coisa da outra, nem trabalho e serviço, nem tampouco uma vida com Deus, amém? Nem tampouco uma vida de exemplo, uma vida padrão, uma vida que realmente representa o caráter de Jesus, E se então nós entendemos que devemos dar frutos, e que
o que são esses frutos? Então eu quero ministrar o seu coração, sabe? Como vocês vão dar muitos frutos? Como nós daremos muitos frutos então? Em João 15, versículo 4 e 5, Jesus disse assim, ó. João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós sabemos que a única maneira, sabe, assim, principal para que nós venhamos a dar muito fruto é permanecer em Jesus. E eu não sei o que isso te remete a pensar, permanecer em Jesus, né? Eu não sei o que isso traz ao seu coração, mas Jesus não fala assim, olha, permaneçam comigo, ou fala assim, ó, permaneçam junto comigo, não, ele fala assim, permaneçam em mim. É muito mais profundo, é muito mais intenso que Jesus diz, sabe, o nosso relacionamento com Deus, né, a nossa vida de oração, né, aquilo que nós vamos viver com Deus, a intimidade nossa, está completamente ligada ao quanto nós vamos dar de fruto, está completamente ligado aos nossos frutos. Nós não podemos desassociar uma vida de intimidade, profundidade com Deus, com dar muitos frutos. São duas coisas que não andam separadas. Amém? Eu creio, sabe, eu creio que o nosso nível de intimidade com Deus, a nossa vida de oração, ela vai afetar completamente o nosso nível de frutificação. Quanto mais de Deus nós tivermos, mais fruto nós daremos. Nós vemos isso, sabe aonde? No começo da igreja, na igreja primitiva. Gente, não tinha tantas programações como nós temos hoje. Não tinha Bíblia, não tinha tanto incentivo, não tinha tanta ferramenta para ser alimentada. E olha como a igreja cresceu e aonde chegou. Mas sabe por quê? E o único motivo disso é que eles eram cheios do Espírito Santo. Quando eles pregavam, quando Paulo pregava a mensagem, ele falava assim, olha, e eles foram batizados com o Espírito Santo. O fato de nós darmos muitos frutos está associado justamente a isso, a realmente ter uma intimidade profunda com Deus, queridos. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Pelo profeta Zacarias foi dito, nem por força e violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é pela nossa força, pelo que nós conhecemos, pelo que nós sabemos de célula, de discipulado, não é somente pelo quanto nós sabemos trabalhar, pelo quanto nós sabemos liderar, né? Não é somente pelo quanto nós sabemos conduzir uma célula, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos dar frutos e muitos frutos, amém? Glória a Deus. Portanto, nós não podemos dar frutos sem estar totalmente conectados com o Senhor. Não é possível fazer sem ser. Nós não poderemos transmitir muitos frutos se nós não estiver muito de Jesus dentro de nós. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus, queridos. Por isso o Senhor ele deixa bem claro, sabe, que não é somente permanecer com Ele, mas é permanecer nele, em um só com Ele. Nós devemos realmente viver uma vida onde nós chegamos ao ponto, sabe, onde as pessoas ali como em Atos 4,13, eles olham para os apóstolos e falam assim, não eram esses que estavam com Jesus? E ele estava dizendo, não é somente da face deles, não é somente da expressão deles, mas a vida deles, quando nós olhávamos, era óbvio que eles tinham estado com Jesus. Nós precisamos entrar nesse nível, sabe, para que nós venhamos a viver uma vida de frutos e muitos frutos, amém, queridos? Por isso, nós precisamos aprender com quem já viveu, correto? Nós aprendemos aqui, né, com a nossa liderança, que nós devemos aprender aquilo que pessoas já viveram, aprender de conselhos. E nós vemos isso, esse fato de permanecer em Jesus e de ter uma vida de intimidade, está ligada com os frutos na vida de outras pessoas. Nós vemos pessoas que frutificaram muito, e a vida delas era voltada completamente para o Senhor, completamente. Por exemplo, quero
dizer um negócio aqui, negociando, que foi dito por Charles Spurgeon. Uma pessoa diz a respeito dele: sua voz podia pregar as maiores multidões, mas os outros pregadores sem fama gozavam da mesma voz. O príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe de joelhos. Charles Spurgeon tinha uma vida de oração assim, olha, que meu Deus, se um dia eu chegar a 10% do que ele vivia. Um dia ele estava no trem, aí ele entrou no trem, fazer uma viagem, sentou, aí as pessoas, deu o horário do trem sair, o trem não saiu. Aí ele foi lá, né, o que aconteceu, por que o trem não saiu, está atrasado? Aí eles falaram assim, olha, se você não sair do trem, nós não viajamos, ou você ou nós. Aí eles sem entender, mas como assim, eu não fiz nada para ninguém, né? Não é justo isso aí. Aí eles dizem assim para ele, nós não conseguimos viajar com você, porque a sua presença nos faz lembrar do nosso pecado e nos constrange. Irmãos, nós precisamos entender o nível de intimidade que o Senhor espera de nós. O Senhor não pode derramar muito sobre nós se nós não tivermos muito dEle. Eu creio, sabe, que o desejo do Espírito Santo é levar essa igreja a um nível de frutificação extraordinário. A um nível de frutificação sobrenatural, sabe por quê? O desejo de Deus, gente, não é fazer em nós coisas naturais ou coisas assim provisórias, que todo mundo prevê que vai acontecer. Por exemplo, se a igreja vai crescer, todo mundo crê, amém? Mas pela lógica da matemática também vai crescer. Cada ano é se acrescentado pessoas vêm, nós amamos, cuidamos bem, pela sequência das coisas isso vai acontecer, amém? Se nós estivermos no caminho correto, né? Mas Deus, Ele deseja levar nós a um nível de frutificação sobrenatural. Sabe por quê? Porque essa é a única maneira que as pessoas vão olhar e vai falar, isso não é obra de homem. Sabe por quê? Deus está falando com você essa noite, que isso que você sonha em dar fruto, isso que você planejou, passou pela sua cabeça em fazer para Ele, é muito maior o sonho dele para você. Ele quer te levar a um nível onde as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, isso não é obra dele. Nós precisamos viver isso, queridos. Tem que existir uma sede no nosso coração disso. Isso parte de nós. Isso não parte de Deus. Tem muita gente que acha que o rio de Deus é igual um tsunami no Japão. Ele vem de rua, você acordou no outro dia, orando em língua, sapateando. Não é, querido. Numa visão que Deus deu a um profeta, eu não lembro o nome do profeta agora, mas ele fala assim, o anjo tomou pela mão e foi levando para dentro do rio. Depois de 1 quilômetro, a água batia nos tornozelos. E assim vai, né? Depois de andar 2 quilômetros para frente, era águas para se nadar. Ninguém conhece um rio assim, né, queridos? Eu nunca conheci um rio que 2 quilômetros para frente está raso ainda, né? Isso é só na Bíblia que a gente vê isso. Então, eu creio que isso aqui nos remete ao propósito de Deus para nós. Existe uma água profunda, existe um lugar de sobrenatural, um lugar de frutificação sobrenatural, mas é nós que vamos caminhar até esse local. É você que se dirige em direção ao rio, é você que permanece no rio até entrar nas águas profundas, ok? Todo mundo entendeu? Glória a Deus, gente, vocês são bênção demais da conta. Quer dizer que é uma honra estar podendo servir vocês aqui, viu? Uma honra mesmo estar servindo vocês na mesa do Senhor. Portanto, se nós entendemos, né, que o primeiro passo é permanecer, né, em Cristo, sendo um só com Cristo, nós devemos também tomar cuidado com a motivação. Geralmente, né, eu sei que talvez isso não aconteça muito no nosso meio, porque nós estamos crescendo, né, nós estamos começando, né, e ainda vamos dar muitos frutos ao Senhor. Mas geralmente, né, esses sentimentos vêm, e alguns como eu conseguia ter esse sentimento antes de dar fruto nenhum. Alguns entram num campo perigoso de orgulho quando começam a dar muito fruto. Alguns, quando alcançam um nível de frutificação além dos outros, um nível além da média de frutificação,
O nosso coração é tendencioso, queridos, a entrar num lugar de orgulho, de achar que é por nós, de esquecer que nós não conseguiríamos chegar àquele lugar. E em João 15:8, dá para colocar aí, fazendo favor? Em João 15:8, o Senhor ele nos mostra a motivação que nós devemos ter. Eu quero mostrar a vocês. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Essa é a nossa motivação. Se existe algo que deve nos mover a dar muito fruto, se existe algo que deve nos empolgar a dar muitos frutos, é a motivação ao Senhor. Não é a motivação. Eu falei errado, queridos. É glorificar o Pai. Estou viajando aqui. Glorificar a Deus deve ser o motivo de nós frutificarmos. Se nós estamos dando muito fruto, se nós vamos dar muitos frutos, é para a glória de Deus, queridos. É para que o reino dele seja estabelecido. É para que as pessoas possam olhar e enxergar Deus na sua vida. Não é para que nós estejamos em evidência, mas é para que Deus esteja em evidência. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala assim comigo: eu quero dar frutos para poder glorificar o Pai. Amém. Esse é o nosso propósito. Assim como na contribuição, nos dízimos, nas ofertas, né? Nós falamos que não é o dinheiro em si que importa para Deus, apesar de o dinheiro consequentemente servir para que a obra continue e avance. Na verdade, o propósito principal inicial de Deus na contribuição qual que é? É honra. Honre o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Assim como o fato principal em ofertar é honrar ao Senhor, no trabalho não é diferente. É em também honrar ao Senhor. É como um gesto de honrar, falar: Senhor, pelo seu sacrifício feito por mim, eu nunca vou poder pagar. Mas mesmo sem poder pagar, se eu posso trabalhar, se eu posso gerar frutos para poder honrar e glorificar o Senhor, é isso que eu vou fazer. Isso tem que queimar e arder no nosso coração, queridos. Amém? Apocalipse 2, Deus ele repreende, né, a igreja da Ásia, uma das 7 igrejas que está no Apocalipse. Deixa eu abrir aqui. E ele fala assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O Senhor anda no meio da igreja. Nós temos que entender, as estrelas são os líderes, né, da igreja, e o candelabro é a igreja. Amém? Então fala aqui que em sua mão direita as estrelas, e ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele fala assim à igreja da Ásia: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: abandonou o seu primeiro amor. Olha aqui o que deve nos mover. O Senhor, Ele fica muito feliz com o nosso trabalho, é óbvio, Ele deseja o nosso trabalho, mas o desejo principal de Deus é que o nosso trabalho seja uma expressão do nosso amor a Ele. Se nós queimamos de amor pelo Senhor, se nós realmente dizemos que amamos a Ele, como Pedro diz: Senhor, pelo Senhor eu morro. Depois descobriu que não morria nada, né? Mas se nós amamos assim, nossos frutos devem expressar isso. E aqui ele diz a uma igreja, gente, que é o sonho de qualquer pastor. Uma igreja que reconhece os falsos profetas, que persevera, né, mesmo sendo perseguido pelo nome de Deus. Uma igreja que suporta os sofrimentos. Uma igreja extremamente em alta performance. Mas ele diz: contra vocês eu tenho uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Queridos, nós devemos, entender que
o nosso trabalho e serviço, se você vai liderar uma célula, se você vai discipular, se você vai fazer qualquer coisa para Deus, isso é uma expressão do seu amor por Ele. Sabe por quê? Quem aqui acha que se não fosse a gente, Deus ele não ia ter salvação? Que Ele realmente precisava de nós para dar salvação ao mundo? Se Ele não quisesse, não viu os anjos pregar? Os anjos não ansiou, desejou pregar. Mas isso foi confiado a nós. E aí Ele repreende essa igreja e fala assim: olha, eu tenho contra vocês que abandonaste o primeiro amor. Queridos, Deus está interessado no seu amor por Ele em primeiro lugar. Ao quanto você ama Ele. Sabe o que Ele quer dizer? Que se você trabalha, sofre por mim, faz tudo como manda o script, mas abandonou o primeiro amor, para mim o seu trabalho não vale. É o que o próprio Senhor está dizendo. Mas sabe por que Deus ele deseja primeiro o seu amor? Ele deseja que você ame Ele com toda intensidade, porque Ele sabe que a consequência do seu amor vai ser a frutificação. Porque se você amar o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, você vai abraçar a causa dEle, vai falar: peraí pai, bota tudo nas costas que eu vou levar. Joga a responsabilidade, dá peso, dá aqui, ó, se o Senhor quer alguém para fazer, usa eu, porque eu te amo. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra coisa que nós precisamos aprender para frutificarmos, né? É usar da autoridade que nos foi dada. Em Mateus 18, 20, o Senhor fala assim: olha, ide, fazei discípulos a todas as nações, ensinando-os, batizando e tal. E aí Ele fala assim: olha, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Primeiro Ele fala assim, antes de começar Ele fala assim, você pode abrir aí para nós fazendo favor, Mateus 28, do 18 ao 20, Ele começa falando algo que eu quero te trazer o foco nisso, para nós entendermos como nós temos autoridade sobre o reino das trevas e para ir cumprir a missão do Senhor, amém? Mateus 28, do 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que legal, por que ele começa dizendo que foi dada a ele toda a autoridade sobre o céu e a terra? E aí depois ele termina dizendo assim, ó, eu estarei com vocês até a consumação do século. E aí antes ele disse assim, né, ao longo da sua caminhada ele ensinou os discípulos a permanecer nele, um com ele. Se nós somos um com ele, e a autoridade que está sobre ele, querido, está sobre nós. Ele diz que a autoridade é dele, ele está com a gente. Você tem toda a autoridade para frutificar, para ir fazer discípulo, batizar, ensiná-los, prepará-los, enviá-los, amém? Nós devemos entender, sabe, que toda a resistência, quando nós vivemos, né, todos esses passos que eu disse até agora, o amor, né, quando nós vivemos a motivação correta, nós permanecemos nele, e existe uma resistência para nós darmos os frutos, isso não vem de nós, amém? Porque nós temos o poder de travar a frutificação de Deus na nossa vida. Além de você, ninguém tem poder para isso. Nem situações naturais, falta de dinheiro, cidade grande, está longe, sem carne, nem nada disso, e muito menos o diabo, querido. Mas como a gente sabe que ele é teimoso, ele tenta, né? Então se nós sabemos que nós estamos vivendo, né, aquilo que devemos viver, e que Deus prometeu que nós daremos muito fruto por causa dele e não estamos dando, então a única explicação é que o diabo está enfiando no meio.
Então nós vamos usar dessa autoridade, ter a consciência e usar de fé e falar: Satanás, sai fora, velho, corre daqui. A gente tem que perder a paciência, gente, com ele. Está falando, não estou dando fruto, e eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. Eu estou vivendo intensidade com o Senhor, estou buscando, orando, lendo, eu estou comendo a Bíblia, eu estou cheio do Senhor, e eu não estou dando fruto. Ah, capeta, eu te pego. Usa a autoridade de Jesus na sua vida, querido. Amém? Fala assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Glória a Deus, gente. Isso enche meu coração, sabe por quê? Porque tudo para nós darmos frutos já foi dado, só depende de nós. Não falta a igreja crescer mais, não falta ter ministério disso, daquilo, não falta ter mais ensinamento, ter mais, falta nós, falta mais de Jesus em nós, amém? Eu creio que Deus, Ele deseja nos levar a um nível de frutificação sobrenatural, amém? Um outro fato de nós daremos muito fruto, algo que vai vir antes dos frutos, eu creio nisso, é a perseverança. Romanos 5, versículo 3 ao 4, se a produção puder abrir para mim. Romanos 5, verso 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. 4. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O Senhor deseja nos aprovar antes que nós começamos a dar muitos frutos. Nós precisamos ser aprovados pelo Senhor, e a única maneira disso é Ele provar a nossa perseverança. Jesus tem tanto interesse em ver o quanto nós estamos dispostos para dar fruto, que Ele não tinha dó de repreender os discípulos, gente. Jesus vira para Pedro e fala: arreda de mim, Satanás. Pô, gente, podia ser um pouquinho mais manso, um dia, né, maneirar um pouquinho. Não. Aí quando está todo mundo abandonando, Ele vira para eles ainda e fala assim: vocês, vai não? Pô, gente, você está querendo estabelecer o reino de Deus. Eu podia falar: não, fica aqui, pelo menos vocês, fica aqui. Mas Ele queria ver se o que eles queriam era genuíno, se a intenção do coração deles era genuína. Amém? A perseverança em nós, em caminhar arrastado, em caminhar, sabe, do jeito que for, mas caminhar, vai gerar em nós essa perseverança que vai nos fazer ser aprovado. Amém? Amém, gente. Eu não vou arriscar prosseguir, porque eu não gravei exatamente o ponto que eu tinha que parar. E como eu prometi toda a fidelidade, eu quero que você fique de pé. Eu creio que Deus não mudou a direção dessa mensagem à toa. Não foi. Quem crê que Ele está no controle aqui, queridos? Quem crê que eu nem estou aqui? O Keiber ficou ali sentado, gente. Sério mesmo. Quero que você feche seus olhos. Nesse momento eu quero que você pense